Ó Senhor, meus irmãos em Cristo, muito obrigado por estarem aí nesta oportunidade na nossa lição número 2. Nós estamos hoje prosseguindo a nossa aula que nós tivemos na primeira lição. A primeira lição foi uma bênção, né? Agora na lição número 2, nesse segundo trimestre, né? Nosso segundo trimestre, estamos falando sobre os atributos de Deus. Nós vamos falar hoje sobre o tema conhecendo os atributos de Deus. Bom, nós vamos ver aqui, tá? Nós temos aqui alguns objetivos, né? Primeiro, nós vamos ver nosso texto áureo. Nosso texto áureo está em Romanos 11:33, que é a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Essa é a lição sobre os atributos de Deus, tá? Então tem esse texto áureo. Também temos a verdade aplicada, que diz que não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. Semana passada, eu lembro que eu coloquei para vocês, né, que assim como num copo só cabe 120 ml de água, ou dependendo da capacidade do copo, né? Mas eu disse para vocês que a presença, a pessoa de Deus é como as águas do oceano. Ou seja, é impossível caber, tá, num copo d'água. Assim também nós, seres humanos, né, nós não temos capacidade de compreender, tá, toda a pessoa de Deus. Nós temos 3 objetivos, que é definir os atributos de Deus, mostrar as classificações dos atributos de Deus e ressaltar o valor de estudar os atributos de Deus. Nós temos um texto de referência no Salmo 139, versículos 6 a 8, e Romanos 11, 34 ao 36. Salmos e Romanos você vai ler em casa calmamente e eu já vou para a lição. A nossa introdução disse: neste estudo abordaremos alguns atributos de Deus. Tá? São muitos de fato, tá? E eu coloquei aqui essa imagem justamente para você compreender isso, tá? É como tentar compreender, tá, a pessoa de Deus, né? As características de Deus, os atributos de Deus, é igual nós tentar justamente ver o universo em um telescópio. São milhares e milhares, centenas de estrelas, né? É infinito. Aí Deus, né, aliás, é quase infinito, né? E Deus também é assim, é impossível estudar tudo, mas alguns atributos que ele se revelou, vamos estar aqui aprendendo, tá? O que são os atributos de Deus? No primeiro tópico, vamos pensar definição geral de atributos e definição de atributos de Deus. E depois todos os atributos declaram a glória de Deus. O que são atributos de Deus? O finito, como nós já dissemos, não pode compreender o infinito. No entanto, devemos nos interessar em conhecer tudo o que ele nos revelou. É verdade que Deus, tá, é infinito, isso é verdade. É verdade que nós não podemos conhecer tudo, né, acerca de Deus. Também é verdade, tá? Mas também é verdade que podemos conhecer pelo menos o pouco, né, que nós temos ao alcance de conhecer, porque a Escritura está aí, a revelação dessas Escrituras. Semana passada nós falamos a natureza, a pessoa de Jesus, tá? São fontes de conhecimento, né? Também nós vamos ver aqui, tá, a definição geral de atributos. Atributo, tecnicamente, tá, é o quê, né? É o que é próprio e peculiar a alguém ou a alguma coisa. É uma característica particular de alguém, né? Então, cada um de nós tem suas características, tá? Eu tenho minhas características bem próprias, você já notou, né? Que eu sou estrangeiro, né? Eu sou boliviano, tá? E
tem algumas características peculiares, né, que não dá para esconder, fazem parte da pessoa, tá? Também, Deus também tem suas características peculiares. E, por norma, quando falamos de atributos, tá? Isso está relacionado com aspectos positivos, tá? É muito importante nós compreender esse ponto. E quando falamos de definição de atributos de Deus, o que são? São o conjunto de suas características ou qualidades atribuídas ao caráter divino, de acordo com a sua autorrevelação nas Escrituras, na criação, providência e redenção. Tá? Então, é muito importante nós, quando pensamos em conhecer Deus, começamos pelas Escrituras, tá? Porque elas são um parâmetro, né? Eu posso olhar para a criação, sim, vou compreender algo de Deus pela criação, vou, tá? Quando eu vejo como Deus trabalha, como Deus cuida de todo o sistema, tá? Como Ele providencia tudo para seu tempo certo, na hora certa, né? E a redenção, né? Como Jesus veio, como Jesus se revela o Pai, Ele é a perfeita revelação do Pai. E tudo isso, tá? Junto com as Escrituras, vai nos ajudar a entender alguns atributos de Deus. Nós colocamos aqui, né, as categorias dos atributos de Deus. E aí nós vamos ver algumas referências, tá, a essas categorias, né? A existência de Deus não se discute. Há os atributos incomunicáveis de Deus e também os atributos comunicáveis de Deus. Veja, quando falamos que a existência de Deus não se discute, eu coloquei aqui uma imagem, né, dessa flor, né, que é tão simples, né? Você vê normalmente bem acessível, né? Essa plantinha que ele tem esse formato e quando se solta parece que vai se espalhando, né? E é assim, é tão complexo entendermos uma planta, né? Imagina o complexo que entender o criador dessa planta, dessa flor, os detalhes, né? Eu gosto muito de observar isso. Tem uns detalhes fantásticos, né? Em cada flor, em cada planta, em cada animal, tá? Tudo isso para nos revelar os atributos de Deus. A existência de Deus não se discute. A Bíblia não procura provar a existência de Deus. Ela é um pressuposto além de qualquer dúvida. Tá? Veja, quando você lê Gênesis 1:1, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. O que a Bíblia está fazendo? Ela já está apresentando Deus em ação. Então, a Bíblia não tem por objetivo provar a existência de Deus. Ela já pressupõe. Ela diz assim, é indiscutível. Né? Não tem o que estar discutindo, Deus existe, não existe. Não, biblicamente, tá? Não há essa discussão. Ao contrário, o salmista, no Salmos 14, versículo 1, ele disse o nécio no seu coração, não a Deus. Né? Ele está dizendo que é uma tolice negar a existência de Deus, tá? Porque toda a criação prova isso. O senso de justiça, o senso de certo e errado dentro da própria pessoa, que muitas vezes nós chamamos de consciência, né? Isso também prova que existe um Deus, porque como essa consciência pode acusar algo certo ou errado sem ter um referencial, né? Esse referencial do que o certo, né, é Deus. Tá? Então, o salmista, a Bíblia, tá, diz que é impossível, tá, você querer discutir, né, se existe ou não existe Deus. Isso é um fato. Então, disse o nécio no seu coração, não a Deus. Atributos incomunicáveis de Deus. Esses atributos afirmam a grandeza e a majestade absolutas de Deus. Tá? Então, quando a gente fala de atributos incomunicáveis, estamos falando de grandeza e majestade. Tá? Algo que só Deus tem. O autor Joyner, ele diz, Deus existe por si mesmo,
pois não depende de nenhuma fonte originária para existir. Ou seja, ele é autoexistente, tá? E ele é a origem de todas essas coisas. Tá? Então, isso é um atributo dele. Né? Não existe outro ser no planeta Terra que seja igual a ele nesses atributos. E nós temos aqui alguns atributos, e essa imagem que eu coloquei, né? O tempo, o relógio, né? Tudo se misturando aqui, tá? É justamente para nos comunicar para você de alguns atributos incomunicáveis, né, que Deus tem, como a eternidade. Né? Eu posso ver o tempo no relógio, mas assim o tempo horário. Mas o que é o tempo? Né? É a eternidade. Tá? Então nós não temos essa capacidade de perceber a eternidade, e Deus é eterno. Quando falamos de eternidade, estamos falando de um Deus que não tem princípio, tá? E não tem fim. Tá? É alguém que é autoexistente. Veja, outro atributo que só Deus tem é a infinitude. A infinitude é um atributo de Deus onde ele se permite estar no ontem, no hoje e no futuro. Deus presente, tá? No tempo, Deus presente no tempo de ontem, como se fosse hoje, ele presente hoje, e no futuro, como se fosse já o hoje. Então, quando falamos de infinitude, estamos dizendo que Deus preenche não somente o espaço, que seria a onipresença, tá? Mas também ele preenche o tempo. Ele está presente em todo o tempo, seja no ontem, hoje ou amanhã, 100% presente, integralmente presente. Isso é infinitude. Então, nós servimos um Deus que está presente 100% em todo o tempo. E a onipotência, né? A onipotência, a palavra oni, vem do latim omni, que é tudo ou todo, né? Potência, né? Seria potência, poder. Então, quando fala de onipotência, está falando de um Deus que tem todo o poder. Tá? E também nos fala da onisciência, né? Omni, de novo, né? Tudo, todo, e ciência, conhecimento. Então, a onisciência é que Deus conhece todas as coisas. Mesmo os pensamentos que você ainda não pensou, Ele conhece. Tá? Mesmo os pensamentos que eu ainda não pensei, Ele sabe. Então, esses são alguns dos atributos, tá? Incomunicáveis da parte de Deus. Aí nós temos os atributos comunicáveis, são atributos que revelam os atributos que Deus cede de boa vontade para o ser humano. São virtudes divinas que refletem de forma derivada e limitada nos seres humanos. Então, são atributos que Deus nos compartilha conosco, cede de boa vontade. Tá? Isso é comunicável, algo que Deus compartilha. Virtudes dele que refletem, né, de uma forma bem derivada e limitada em cada um de nós. Alguns exemplos eu coloquei aqui, tá? Os atributos comunicáveis, né? A santidade, tá? Ou seja, nós temos um senso, né? Principalmente o cristão tem um senso de se separar do pecado. Paciência é uma virtude que Deus compartilha com nós também, né? Principalmente nessa pandemia, né? Tem muita gente, se não tiver paciência, perde, né? Eles entram em parafuso, né? Então Deus nos dá paciência, amor, bondade, justiça, sabedoria, tá? São atributos que Deus compartilha com a humanidade. Aí nós temos o valor de conhecer os atributos de Deus. Podemos saber mais quem Ele é ao valorizar esses atributos, tá? Também, quando nós conhecemos os atributos de Deus, podemos estar mais preparados contra heresias e falsos ensinos. Quando nós conhecemos os atributos de Deus, podemos dar-lhe a verdadeira adoração.
Então, Deus se revelou por meio das Sagradas Escrituras, tá? A natureza de Deus se revela por seus atributos, tá? Então, vamos tentar compreender melhor esse Deus, tá? A partir das Escrituras. A adoração, irmãos, a adoração precisa ser bíblica para ser aceita por Deus. Podemos saber, né, através, tá, de conhecer seus atributos, podemos saber mais quem Ele é. Bom, Deus é uma pessoa e tem o interesse de se relacionar com o homem que Ele mesmo criou. Então, Deus é um ser, uma pessoa. Veja Oséias 6:6. Ele disse assim: afinal, o que desejo, diz, é o vosso amor, e não sacrifícios, entendimento quanto à pessoa de Elohim, Deus, mais que ofertas e holocaustos. Tá? Esse texto que eu coloquei aqui é da versão King James, tá? Porque ela é mais clara nesse texto. Na revista corrigida, ela disse, né, que mais eu quero senão misericórdia, né? Mas no hebraico, quando nós vamos analisar no grego, tá, hebraico, né, está falando de amor, relacionamento. Então, anteriores versículos, você vai ver que o povo está querendo oferecer sacrifícios de uma forma mecânica, obrigatória, né? Oferecem a Deus, toma aí, Deus fica cobrando sacrifício, toma, eu estou pagando o preço, né? E Deus disse, não, eu quero amor. O que desejo é o vosso amor, e não sacrifícios. Entendimento ou conhecimento quanto à pessoa de Elohim. Quando diz entendimento quanto à pessoa, está falando o quê? De relacionamento. Tá? Está falando do homem procurar Deus para ter relacionamento. Tá? Ele quer mais que ofertas e holocaustos. Então, quando conhecemos os atributos de Deus, podemos compreender isto que Deus quer. Podemos entender, aliás, mais preparados contra as heresias e falsos ensinos, quando nós conhecemos os atributos de Deus. Oséias 4:6 disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Tá? Um conhecimento verdadeiro, um conhecimento de experiência, um conhecimento de relacionamento, te dá mais fundamento, né, para você ter esse relacionamento. Para que não sejamos, disse Paulo, tá, aos Efésios 4:14, né? Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então, quando eu conheço os atributos de Deus, tá, eu não sou mais menino inconstante, que se deixa levar por qualquer ensinamento, isso é doutrina, tá? Qualquer ensinamento errôneo, contrário à palavra de Deus. Existem muitas pessoas, disse Paulo, que enganam com astúcia, né, as pessoas porque não têm conhecimento. E podemos dar-lhe a verdadeira adoração. A adoração deve ser prestada de conformidade com a verdade do Pai, que se revela no Filho e se recebe mediante o Espírito Santo. Lembra que Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade? Se você ler versículos anteriores desse texto, você vai ver a mulher questionando, dizendo aonde que devemos adorar a Deus. Aqui, né, em Samaria, está apontando ela, se você vê geograficamente, o Monte Gerizim, onde os samaritanos anteriormente tinham construído um templo, né, à semelhança do templo de Jerusalém, onde tinha, tá? Por isso essa mulher disse, temos que adorar a Deus aqui, neste monte, que é o Monte Gerizim, ou em Jerusalém, que também é outro monte, né, no Monte Jerusalém ou no Monte de Gerizim. E Jesus disse, não, é chegada a hora que nem aqui, nem acolá, né? Não é em Gerizim, não é em Jerusalém. Vocês têm que entender que Deus é Espírito. Olha o que Jesus está dizendo. Deus é Espírito, Ele não está amarrado, tá? Não está preso a um templo aqui em Gerizim ou a um templo aqui em Jerusalém. Deus não está preso a templos.
Há lugares. Jesus disse, Deus é Espírito. E vocês precisam entender esta verdade. E porque Deus procura estes adoradores. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito, ou seja, conscientes de que Deus ele está em todos os lugares, presente, não só em Jericim ou em Jerusalém, tá? E conforme esta verdade, quando eu entendo, tá, que Deus é Espírito, tá? Eu adoro Ele nesse nível, tá? Quando eu compreendo essa verdade, que Deus está presente independente do lugar, da hora, tá? Então eu vou me tornar um verdadeiro adorador, tá? Principalmente nesta pandemia, né? Tá? Muitas pessoas acham que não é possível, né? Mas é possível, né? Você simplesmente estar consciente, tá? De adorar a Deus independente do lugar onde você está. Amém? Muito bem, chegamos à conclusão, definimos os atributos de Deus, mostramos as classificações dos atributos de Deus e ressaltamos o valor de estudar os atributos de Deus. Deus te abençoe, meu amado. Muito obrigado por estar aqui na nossa lição número 2. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. E ainda, você pode ter acesso a estes vídeos embaixo aqui do nosso vídeo. Tem os links que você pode baixar esses slides para você usar na tua EBD, para você baixar no teu celular. Se você não tem telão na tua igreja, não tem problema. Você baixa no teu celular e usa como guia na hora de você estar ministrando as tuas aulas. Deus te abençoe. Uma boa EBD para todos os irmãos e as irmãs.